Bom, pessoal, vamos lá agora, continuando analisando o Apocalipse. Eu vou mostrar um pouco algumas curiosidades das cartas das igrejas, tá bom? Para a gente entender também um pouco o contexto histórico. Vamos começar com os Nicolaítas, né? Os Nicolaítas, que é o primeiro que aparece, são mencionados em duas igrejas do Apocalipse, tanto em Efésio quanto em Pérgamo. Perdão, é que o meu dedo desceu aqui. Em Efésios ele fala: Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Em Pérgamo ele fala: Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu odeio. Então tá na cara que o autor odeia esses Nicolaítas, né? Não é muito fácil afirmar com exatidão quem eram os Nicolaítas. Na verdade, ao longo da história da igreja, diferentes teorias foram apresentadas, né, para tentar explicar a origem deles. Diversos pais da igreja, incluindo Irineu de Lyon, Epifânio de Salames e Teodoreto, eles mencionam esse grupo. Irineu discute, né, mas não acrescenta nada ao Apocalipse, né, exceto que eles levavam vida de indulgências ilimitadas. Já o Hipólito de Roma, né, diz que o diácono Nicolau, que é um dos 7 diáconos de Atos 6.1, vocês podem ver aqui em Atos, ó. Inclusive eu copiei o versículo 6, mas aqui em 6.1 eles mencionam isso, tá? Os diáconos. Ele menciona, era o autor da heresia e líder da seita, segundo Hipólito. Vitorino de Petal, ou Vitorinos, diz que eles comiam oferendas a ídolos. Então aqui nós já vamos ter uma pista, né, do que era a doutrina dos Nicolaítas. Porque segundo Vitorino de Petal, eles comiam coisas oferecidas aos ídolos, tá? O venerável Beda afirma que Nicolau permitiu que muitos homens se casassem com sua esposa, um tipo de poligamia, tá? Então aqui também nós temos uma outra pista do que seriam esses Nicolaítas, tá? Comidas oferecidas aos ídolos e poligamia. Eusébio diz que a seita teve vida curta. Tomás de Aquino era da opinião que Nicolau incentivava ou a poligamia, ou que os homens tivessem esposas em comum. Tipo homenagem, um pegasse a mulher do outro e pronto. Uma promiscuidade da época. Alguns entendem que os Nicolaítas eram seguidores desse Nicolau aqui, o Nicolau Prosélito de Antioquia, que foi designado como diácono na igreja de Jerusalém. Essa interpretação é de Irineu e Hipólito, né, dos séculos 2 e 3, mas não é qualquer evidência concreta a seu favor. Então a gente tem que olhar com desconfiança, a gente não pode bater o martelo. Outros entendem que os Nicolaítas formavam uma seita gnóstica que procurava se infiltrar nas comunidades cristãs, com o objetivo de semear seus ensinos heréticos. E por último, há quem entenda que os Nicolaítas eram simplesmente aquelas pessoas que seguiam e divulgavam os ensinamentos de falsos apóstolos e falsos profetas. O autor de Pérgamo, para a gente tentar entender quem eram os Nicolaítas, ele faz uma associação com Balaão. No mesmo livro, ele fala assim, ó: Mas algumas coisas poucas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então aqui a gente tem uma pista, a doutrina de Balaão, os quais ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios do ídolo e da idolatria, e fornicassem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, que eu odeio. Então aqui na igreja ele menciona duas doutrinas, as do Nicolaítas e a de Balaão. Então a gente tem uma pista, pode ser que seja a mesma coisa, ou pode ser que as duas doutrinas pregassem a mesma heresia, de acordo com o autor. E o que ele está condenando aqui, ó? Comessem de sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então só aqui a gente tem uma forte pista do que poderia ser essa doutrina de Balaão, tá bom? Balaão aparece no Antigo Testamento como alguém que tentou conquistar pessoas através da fraude e do engano. Assim, da mesma forma com que Balaão tentou prejudicar o povo de Israel com profecia enganadora, os Nicolaítas tentavam destruir a igreja através de doutrinas falsas. Além disso, o nome grego Nicolaus significa ele conquista pessoas. Esse nome pode ter sido aplicado no Apocalipse como um tipo de alegoria helenizada para se referir à prática de Balaão. Pode ser só um simbolismo, como um corruptor de Israel. Então esse nicolaísmo pode não ser uma pessoa chamada Nicolau, porque o termo grego, né, Nicolaites, significa aquele que conquista as pessoas. Então ele podia estar falando da mesma doutrina de Balaão, que era alguém que conquistava as pessoas, fazendo com que as pessoas comessem carnes sacrificadas aos ídolos e fornicassem. É por isso que os nicolaítas aparecem na literatura cristã da época dos pais da igreja como pessoas amantes do prazer, que nem nós vimos. Pessoas que fornicavam, pegavam a mulher do outro. Aparecem também como caluniadoras, corruptoras da própria carne e que viviam uma vida devassa. Assim, certamente, os nicolaítas eram pessoas comprometidas com o mundo pecaminoso. Eles participavam, incentivavam outras pessoas da igreja a se entregarem a festas, rituais, práticas e banquetes imorais e idólatras dos pagãos. E vale ressaltar também um detalhe importante do contexto histórico, né? Na época que o Apocalipse foi escrito, deixar de comer alimentos sacrificados a ídolos e recusar frequentar festas do paganismo implicava praticamente no isolamento social e econômico, que nem nós vimos, né? O culto imperial romano,
A religião romana era muito importante. A vida daquela sociedade girava em torno dessas festas, e o comércio tinha como patrono as deidades cultuadas nelas. Essa imagem aqui é uma imagem ilustrativa de uma Saturnália romana. A Saturnália que originou inclusive o Natal. Então eram festas públicas romanas, regadas a bebidas, muita orgia e muita carne que eram dedicadas aos ídolos, que nem vocês veem aqui no fundo uma estátua. E se recusar a participar desses cultos podia significar um isolamento social e econômico na época. Então pode ser que esse nicolaíta nem seja uma pessoa, pode ser só um arquétipo, né, um simbolismo, que o livro do Apocalipse é todo simbólico, e que ele incentivava as pessoas da igreja a participar disso. Talvez até para evitar implicações legais. Tá bom, pessoal? Vamos ver mais uma curiosidade aqui no próximo vídeo.